O vento frio do fim de outono sibilava pelas janelas reluzentes do Grand Plaza Hotel, cujos 50 andares tocavam o céu estrelado de Manhattan. Lá dentro, Gabriella Collins lutava contra o cansaço enquanto finalizava seu terceiro turno duplo consecutivo da semana. Seus olhos cor de chocolate, normalmente cheios de determinação, agora pesavam de sono, mas sua força permanecia intacta. Só mais uma suíte, sussurrou, ajustando o uniforme impecável. A suíte presidencial. No último andar, ainda precisava de sua atenção, e Gabriela jamais deixava um trabalho inacabado. As palavras da mãe ecoaram em sua mente. Excelência não é o que você faz de vez em quando. É quem você é, sempre. O cartão eletrônico emitiu um leve som quando a porta se abriu. O interior da suíte brilhava sob a luz dourada dos lustres de cristal, refletindo em pisos de mármore e janelas que exibiam uma vista deslumbrante da cidade. Era um mundo completamente diferente de seu modesto apartamento no Brooklyn, onde vivia com a irmã mais nova, Olivia, e a mãe, Rose, que lutava contra uma doença crônica. Cada movimento de Gabriela era preciso, mesmo exausta. As últimas semanas haviam sido duras, contas médicas se acumulavam, o prazo da faculdade da irmã se aproximava. Mas ela se recusava a desistir. Aos 27 anos, era o alicerce da família, a esperança que mantinha todos de pé. Quando terminou de arrumar o imenso leito de casal, seus olhos pararam na maciez dos travesseiros. Só 5 minutos, murmurou, sentando-se na poltrona de veludo ao lado. O calor suave do ambiente e o som distante da cidade a envolveram como um abraço. Seus olhos se fecharam e o mundo desapareceu. Horas depois, a fechadura da porta fez um clique quase inaudível. Johnny Walker, o bilionário dono da suíte, entrou em silêncio. Sua expressão habitual, fria, calculada, suavizou-se ao ver a cena diante dele. Uma jovem dormia profundamente na poltrona. O uniforme levemente amarrotado, o rosto sereno. Havia algo nela que o tocava, talvez a calma força que emanava, mesmo em repouso, ou o leve franzir das sobrancelhas, como se o peso do mundo repousasse sobre seus ombros. Aos 35 anos, Johnny já havia visto sorrisos falsos demais no seu universo de negócios e aparências. Mas aquela mulher parecia real, pura, autêntica, diferente de tudo que o cercava. O certo seria chamar a segurança. Mas em vez disso, ele pegou o cobertor de caxemira sobre o sofá e o colocou com cuidado sobre ela. O leve toque fez Gabriela despertar. Seus olhos se abriram, encontrando os dele. Por um instante, o tempo parou. Depois, a realidade explodiu em volta dela. Meu Deus! Ela sussurrou, levantando-se num salto. O cobertor caiu aos seus pés. Senhora Walker, eu não queria... Sua voz tremeu, o horror estampado em seu rosto ao perceber o que havia acontecido. Era isso. Ela tinha certeza. Iria perder o emprego. Como sustentaria sua família? Como pagaria o tratamento da mãe? Por favor, murmurou Gabriela, o coração disparado. Johnny levantou a mão, o tom da voz surpreendentemente calmo e gentil. Respire primeiro. Gabriela ficou imóvel. O som do próprio coração ecoava nos ouvidos. Ela já o tinha visto antes, pelos corredores do hotel. Todos sabiam quem era Johnny Walker. As revistas de negócios o chamavam de A Tempestade Silenciosa de Wall Street. Um homem capaz de mover bilhões com a mesma frieza com que outros mudavam de roupa. Mas nada, absolutamente nada, havia preparado Gabriela para a intensidade de sua presença ao vivo. Nem para a bondade inesperada que brilhava em seus olhos cinzentos como aço. Eu deveria demiti-la, disse ele num tom direto. Não havia raiva, apenas constatação. No entanto, continuou aproximando-se, confesso que estou curioso.
curioso sobre alguém que trabalha tanto a ponto de adormecer cuidando da minha suíte. Eu não. Gabriela tentou explicar, endireitando a postura, buscando recuperar a dignidade. Eu estava terminando o turno e. Peço desculpas, Sr. Walker. Isso não vai se repetir. Compreendo se quiser me reportar. Johnny a observou por um longo momento. Havia algo diferente nela. Não se encolhia. Apenas aceitava as consequências com coragem. Aquilo o intrigou. Qual é o seu nome? Perguntou. Gabriela Collins, senhor. Pois bem, Gabriela Collins. Tenho uma proposta diferente para você. Ele se dirigiu ao minibar, pegou 2 garrafas de água e lhe ofereceu uma. Sente-se comigo por alguns minutos. Quero saber o que faz alguém trabalhar até a exaustão, num lugar onde mostrar fraqueza pode custar o emprego. Gabriela hesitou. O que era aquilo? Um teste? Mas havia algo em seu olhar. Sinceridade verdadeira, que a fez aceitar a garrafa. Não espero tratamento especial, Sr. Walker, disse ela firme. O que fiz foi errado e estou pronta para aceitar as consequências. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. E é justamente essa resposta que me faz ainda mais interessado na sua história. Ele apontou para a área de estar. Por favor, sente-se, a menos que prefira ficar de pé para esta conversa. Contra todo o instinto que gritava para ela ir embora, Gabriela voltou a se sentar. Talvez fosse o cansaço nublando seu julgamento, ou talvez fosse aquela sensação estranha de que aquele momento significava algo. Trabalho essas horas por escolha, começou, com a voz mais firme. Minha mãe está doente e minha irmã está na faculdade. Elas precisam de mim. Eu tenho que ser forte. Tenho que sustentar nossa família. Johnny inclinou-se levemente para a frente, o olhar atento. E quanto aos seus sonhos, Gabriela Collins, o que você precisa? A pergunta a desarmou. Quando foi a última vez que alguém se importou o bastante para perguntar isso? Ela respirou fundo. Preciso saber que fiz tudo o que pude para dar à minha família uma vida melhor. Esse é o meu sonho. Do lado de fora, as luzes da cidade cintilavam, projetando sombras longas pelo chão de mármore. Eles continuaram conversando. 2 mundos opostos se cruzando por acaso. Nenhum dos dois sabia, mas aquela noite mudaria tudo. Quando o amanhecer tingiu o céu em tons de rosa e dourado, algo novo havia nascido entre eles. Uma conexão silenciosa, profunda, real. Na manhã seguinte, a luz do sol invadiu o pequeno apartamento no Brooklyn. Enquanto preparava o café, Gabriela ainda tentava entender o que havia acontecido e por que aquele encontro não saía de sua mente. O aroma familiar de café e canela enchia a pequena cozinha, enquanto Rose, a mãe de Gabriela, a observava com o olhar atento da mesa. Você está mais quieta que o normal esta manhã, meu amor, comentou Rose, ajustando o tubo de oxigênio que agora fazia parte de sua rotina. Apesar da doença, sua voz ainda tinha a força e o calor que sempre foram o porto seguro de Gabriela. Só um pouco cansada, mamãe, respondeu Gabriela, colocando um prato de torradas integrais e ovos mexidos diante dela. Mas o leve tremor em suas mãos revelava que havia algo mais. Deve ter sido um plantão difícil, insistiu Rose com doçura. Esse olhar não aparece sem motivo. Antes que Gabriela pudesse responder, Olivia irrompeu na cozinha, livros da faculdade apertados contra o peito. Gabi, você não vai acreditar no que está bombando nas redes sociais. O quê? Perguntou Gabriela, erguendo os olhos. Alguém viu o Johnny Walker, né? No Grand Plaza ontem à noite. O Twitter tá uma loucura. A cafeteira quase escorregou das mãos de Gabriela. O quê? É sério. Dizem que ele voltou de Londres antes do previsto, continuou Olivia, rolando o feed no celular. Todo mundo quer saber por quê. Rose percebeu a cor sumir do rosto da filha mais velha.
Gabriela, o que você não está me contando? Respirando fundo, ela se sentou à mesa. Eu o conheci ontem à noite. O quê? Os olhos de Olivia se arregalaram. Gabriela contou tudo, cada detalhe. A suíte, o cansaço, o momento em que acordou e o encontrou ali, o olhar dele, as palavras. Quando terminou, a cozinha mergulhou em silêncio. E ele não te denunciou? Perguntou Olivia, incrédula. Não. Gabriela balançou a cabeça. Foi diferente do que eu imaginava. Gentil até. Rose estendeu a mão, segurando a da filha com carinho. Cuidado, meu amor. A gentileza de homens poderosos muitas vezes vem com um preço. Mamãe, não foi assim, protestou Gabriela, mas a dúvida já se insinuava em seu peito. O que aquela noite realmente havia significado? De repente, o celular vibrou. Uma mensagem da supervisora. Compareça ao hotel 2 horas antes do seu turno. O estômago de Gabriela se revirou. Naquela tarde, o Grand Plaza Watch parecia diferente. Cada olhar dos seguranças, cada sussurro dos colegas parecia carregado de perguntas silenciosas. Ela manteve a cabeça erguida, mesmo com a ansiedade corroendo por dentro. Senhora, Collins, chamou. Patrícia Martinez, sua supervisora, assim que Gabriela entrou no escritório. Por favor, sente-se. Gabriela obedeceu, as mãos entrelaçadas no colo. Senhora, Martinez, sobre o que aconteceu ontem à noite. O Sr. Walker veio falar comigo esta manhã, interrompeu Patrícia, o rosto indecifrável. O coração de Gabriela parou por um segundo. Ele falou muito bem de você, continuou Patrícia, observando-a de perto. Na verdade, ele pediu pessoalmente que você fosse designada como supervisora exclusiva dos andares executivos. Gabriela piscou, certa de ter ouvido errado. Como é? É uma promoção significativa, explicou Patrícia, inclinando-se levemente para a frente. Você supervisionaria todos os serviços dos hóspedes VIP, inclusive a equipe particular deles. E vem acompanhada de um aumento considerável de salário. As palavras a atingiram como um golpe de vento. Uma promoção? Depois de ter dormido na suíte de um hóspede? Eu não entendo, murmurou. O Sr. Walker acredita que você tem as qualidades certas para o cargo: dedicação, discrição e integridade, disse Patrícia com um leve brilho nos olhos. Admito que a recomendação me surpreendeu, considerando o incidente de ontem. Gabriela se endireitou na cadeira. Senhora Martinez, eu quero merecer qualquer posição que receba. Se isso for por causa de um favor... O cargo já estava aberto, interrompeu Patrícia, calma. Estamos procurando alguém há semanas. O Sr. Walker apenas sugeriu seu nome. A decisão é minha. E sua, se quiser aceitar. Antes que Gabriela pudesse responder, uma batida suave soou na porta. A assistente de Patrícia apareceu. Desculpe interromper, mas o Sr. Walker está aqui para ver a senhorita. Collins. O mundo pareceu girar. A porta se abriu. Icó, Johnny Walker, entrou. À luz do dia, ele parecia ainda mais imponente. O terno cinza escuro, perfeitamente ajustado, destacava sua presença poderosa. E quando seus olhos cinzentos encontraram os dela, firmes, intensos, Gabriela soube que sua vida estava prestes a mudar novamente. Mas os olhos de Johnny, quando encontraram os de Gabriela, traziam o mesmo calor inesperado, que ela lembrava da noite anterior. Espero não estar interrompendo, disse ele com suavidade, a voz firme e envolvente. Só quis garantir pessoalmente que a senhorita Collins fosse informada sobre a oportunidade de que conversamos. Patrícia. Se levantou imediatamente. Claro, Sr. Walker. Estávamos justamente finalizando. Vou deixá-los à vontade. Ela saiu, fechando a porta atrás de si.
Gabriela também se levantou, o coração dividido entre emoção e cautela. Senhora Walker, agradeço o que o senhor está tentando fazer, mas isso não é caridade? Johnny a interrompeu, o tom calmo, mas decidido. Senhora Collins, passei 2 horas esta manhã analisando seu histórico. Pontualidade impecável, avaliações de desempenho excepcionais, vários elogios de hóspedes. Você é mais do que qualificada para esse cargo. Então, por que nunca ouvi falar dessa vaga antes? Ela perguntou, desafiando-o com o olhar. Uma sombra cruzou o rosto dele. Porque às vezes o talento passa despercebido quando não vem no pacote que as pessoas esperam. Ele se aproximou, sua presença dominando o pequeno escritório. Ontem à noite você me mostrou algo raro no meu mundo. Autenticidade verdadeira. E este hotel precisa disso, não o contrário. O coração de Gabriela bateu mais forte. A proposta parecia quase irreal. Apenas o aumento de salário já cobriria o tratamento da mãe e permitiria que Olivia estudasse sem precisar trabalhar. Eu não quero tratamento especial, Sr. Walker, murmurou, tentando manter a firmeza. Ótimo, respondeu ele, um leve sorriso surgindo, porque esse cargo vai exigir muito mais de você do que o atual jamais exigiu. A questão é: você está pronta para esse desafio? Os olhares se encontraram, e naquele instante algo mudou. Um fio invisível, uma compreensão silenciosa, uniu 2 mundos diferentes. Preciso de um tempo para pensar, disse Gabriela com honestidade. Johnny assentiu respeitoso. Claro. Ele retirou um cartão de visita do bolso do paletó e o colocou sobre a mesa. Quando tomar sua decisão, ligue para mim diretamente, sem intermediários. Ao chegar à porta, ele se virou uma última vez. Ah, e senhorita Collins, obrigado pela conversa de ontem. Foi esclarecedora. Quando a porta se fechou, Gabriela deixou o corpo afundar na cadeira. Seus dedos roçaram o cartão, o nome dele gravado em letras discretas. A lembrança da noite anterior voltou. O modo como ele havia ouvido, realmente ouvido, enquanto ela falava sobre sua mãe, sua irmã, seus sonhos, mas a voz da mãe ecoou em sua mente. A gentileza de homens poderosos costuma vir acompanhada de fios invisíveis. Olhando pela janela do escritório para o movimento da cidade lá embaixo, Gabriela se perguntou se estava à beira de algo maravilhoso ou perigoso, e se teria coragem de descobrir qual dos dois. Uma semana depois, o andar executivo do On Grand Plaza Hotel vibrava em ritmo silencioso e preciso. Gabriela já havia se adaptado à nova rotina e até implementado mudanças sutis que elevaram o padrão de serviço. Em seu tablet, uma lista detalhada de tarefas deslizava pela tela. Trocar os travesseiros especiais da suíte Wellington. Reservar mesa para o grupo Carmichael. Jantar para 8. Ela coordenava tudo com eficiência, até que uma voz conhecida ecoou atrás dela. E as flores do saguão leste precisam ser lírios frescos, não crisântemos. A senhora Richardson é alérgica. Gabriela se virou. Johnny Walker estava ali, observando-a com um leve brilho nos olhos, um olhar de admiração contida. Ela manteve o tom profissional, apesar do coração acelerar. Já providenciei, Sr. Walker. As orquídeas brancas chegaram há 1 hora. Claro que sim, respondeu ele, com um sorriso discreto. Sempre um passo à frente. Por um instante, o ar pareceu ficar mais denso. Tem 1 minuto? Perguntou ele. Gostaria da sua opinião sobre algo. Eles caminharam lado a lado pelo corredor de mármore até o escritório dele. Os passos soavam em perfeita sincronia, ecoando entre o luxo silencioso do andar. Gabriela percebeu os olhares curiosos de alguns funcionários, mas manteve a postura impecável. O escritório de Johnny era o retrato da elegância discreta. Linhas modernas, tons neutros e...
uma vista panorâmica da cidade, que parecia se estender até o infinito. E quando ele se virou para ela, com aquele olhar que parecia ver mais do que deveria, Gabriela percebeu que talvez nenhum dos dois tivesse controle sobre o que estava começando. Ele gesticulou para que ela se sentasse em uma das poltronas de couro diante de sua mesa, mas permaneceu de pé, uma tensão discreta em seus ombros, como se estivesse prestes a revelar algo pessoal demais. Estou organizando um jantar de negócios crucial nesta sexta-feira, começou, afrouxando levemente a gravata. O Grupo Chen de Singapura. O apoio deles pode mudar tudo para a minha nova iniciativa de energia sustentável. Gabriela assentiu, já mentalmente revisando a lista de preparativos que supervisionara para o evento. Fiquei sabendo que eles trarão suas famílias, continuou ele, passando a mão pelos cabelos escuros, num gesto quase nervoso. Inclusive as mães. Aparentemente acreditam que a forma como alguém se comporta em um ambiente familiar revela mais sobre um parceiro de negócios do que qualquer planilha. A compreensão iluminou o rosto de Gabriela. E o senhor vai jantar sozinho. Exato. Johnny virou-se para a janela. Sua silhueta se misturava ao reflexo do horizonte dourado da cidade. Meus pais morreram quando eu era jovem. Construí meu império sozinho. Normalmente isso é motivo de orgulho, mas neste caso pode parecer uma fraqueza. Entendo, murmurou Gabriela suavemente. Ele se voltou, os olhos intensos fixos nos dela. Jante comigo. O silêncio caiu sobre o escritório. Por um instante, o som distante do ar-condicionado pareceu ensurdecedor. Desculpe? Gabriela levantou-se, a compostura profissional começando a vacilar. Não como um encontro. Ele apressou-se em explicar, embora um lampejo indecifrável tenha cruzado seu olhar. Como minha consultora cultural, você tem uma compreensão natural das dinâmicas familiares, algo que me falta. Sua percepção pode ser inestimável. O coração de Gabriela acelerou. Senhora Walker, eu não acho que... Por favor. Ele deu um passo em direção a ela, a voz agora baixa, quase íntima. Me chame de Johnny. E antes que recuse, saiba que não se trata de cruzar limites. É apenas negócio. Mas ambos sentiram a mentira nas entrelinhas. O ar entre eles vibrava. Carregado, denso, perigoso. O que exatamente isso exigiria de mim? Perguntou ela, tentando manter o tom neutro. Apenas um jantar. Você me acompanha como consultora, me orienta nas nuances culturais. Ele manteve a voz profissional, mas os olhos nunca se desviaram dos dela. Pagarei o dobro do seu valor de hora extra. Eu não quero o seu dinheiro, respondeu Gabriela com firmeza, e logo se corrigiu. Quer dizer, não é sobre isso. Johnny sorriu de leve. Eu sei exatamente o que quer dizer. É por causa da sua integridade que estou pedindo a você, Gabriela. Eu confio no seu julgamento. O som do próprio nome na voz dele fez algo dentro dela estremecer. Eu preciso pensar. Claro. Ele pegou uma pasta sobre a mesa e a estendeu. Aqui estão informações sobre a família Chen e os negócios deles. Analise com calma e depois decida. Os dedos dos dois se tocaram quando ela pegou a pasta. Um simples contato, mas suficiente para fazê-la esquecer por um instante como respirar. Uma batida na porta quebrou o momento. Senhora Walker, sua reunião das 2 horas está esperando. Gabriela deu um passo para trás, apertando a pasta contra o peito como um escudo. Eu preciso voltar ao trabalho. Me avise até amanhã, disse ele, com um tom que misturava autoridade e algo mais vulnerável. Ela apenas assentiu e saiu, o coração disparado, o som dos próprios passos ecoando como trovões no silêncio do corredor. Mais tarde, naquela noite, no pequeno apartamento da família, Gabriela estava sentada no sofá, cercada pelos papéis e fotos da pasta. Sua irmã, Olivia,
Inclinou-se sobre o ombro dela, curiosa. Então, me diz que entendi direito, sussurrou Olivia, tomando cuidado para não acordar a mãe no quarto ao lado. O bilionário misterioso e absurdamente bonito quer que você jante com ele. E você está pensando em dizer não? Gabriela suspirou, passando os dedos pelas páginas impecáveis. Não é tão simples, Liv. Existem limites e motivos para eles existirem. Limites? Ou medo? Provocou a irmã, sorrindo de leve. Medo de sentir alguma coisa de verdade. Do que você está falando? Murmurou Gabriela, desviando o olhar. Eu vejo como você fala dele, como seus olhos mudam. A voz de Olivia suavizou. Talvez ele não seja só um chefe, Gabi. Talvez ele seja o começo de algo que você não esperava. Gabriela encarou a foto de Johnny no relatório, o olhar firme, a expressão controlada, e se perguntou se aquele homem que parecia dominar o mundo inteiro era o mesmo que, por um breve instante, a fez se sentir vista. Mas ela se lembrava de como aquele mesmo rosto havia se suavizado quando ele falara sobre os pais, uma vulnerabilidade que ele só havia mostrado a ela. Ele vive em outro mundo, Liv, talvez um que eu nunca vá entender. Gabriela suspirou. Olivia apertou a mão da irmã com um olhar firme. Ou talvez ele seja apenas um homem que enxerga o quanto você é especial, e isso te assusta mais do que qualquer diferença de conta bancária. O celular de Gabriela vibrou, iluminando a sala com a luz da tela. Mensagem de Jay. Ainda acordada, o coração dela deu um salto. Revisando o arquivo, ela respondeu. A resposta dele veio quase instantaneamente. Bom, 3 letras simples. E ainda assim, Gabriela sentiu o peso de todas as possibilidades escondidas nelas. Toda a sua vida tinha sido guiada por responsabilidade, por escolhas seguras, previsíveis. Mas talvez, apenas dessa vez, fosse hora de ser corajosa de outro jeito. Eu aceito. Ela digitou, hesitando por um segundo antes de acrescentar, como sua consultora cultural, claro. A resposta dele veio acompanhada de algo que parecia um sorriso invisível. Limites profissionais mantidos em todos os momentos. Mas ao se deitar naquela noite, observando as luzes da cidade desenharem sombras no teto, Gabriela se perguntou se algum dos dois realmente acreditava nisso. A lembrança dos olhos dele, a eletricidade quase palpável de um toque que não aconteceu, o modo como ele dizia seu nome, tudo sugeria que limites, assim como regras, existiam apenas para serem testados. E em outro ponto da cidade, na cobertura iluminada que dominava o horizonte, Johnny Walker estava de pé diante da janela, segurando o telefone. O mesmo brilho das luzes refletia em seu rosto enquanto ele sorria. Um sorriso leve, quase descrente, sentindo pela primeira vez em muitos anos a incerteza arrebatadora de desejar algo, ou alguém, que não tinha certeza se poderia ter. A boutique exclusiva da Quinta Avenida reluzia como um templo de luxo. As vitrines exibiam vestidos que custavam mais do que o salário anual de Gabriela. Ela ficou parada diante da entrada, o cartão preto de Johnny Walker, pesando em seu bolso como um segredo perigoso. Eu não posso aceitar isso, ela protestara mais cedo, quando ele lhe entregou o cartão. O jantar exige traje formal, ele respondera, prático, mas com aquele olhar que fazia tudo parecer pessoal. É uma despesa de negócios, nada mais. Agora, observando o próprio reflexo nas janelas impecáveis da loja, Gabriela se perguntava se estava indo longe demais. Uma vendedora se aproximou, o sorriso profissional vacilando por um segundo ao notar o uniforme simples da jovem. Posso ajudar? Perguntou num tom polido, mas com uma ponta de desdém. Gabriela endireitou os ombros, assumindo a postura confiante que vinha praticando desde a promoção. Preciso de um vestido de gala para um jantar de negócios.
Algo elegante, mas discreto. O olhar da vendedora mudou imediatamente quando Gabriela tirou o cartão de Johnny. Ah, o Sr. Walker ligou avisando. Por favor, siga-me para o showroom privado. A hora seguinte passou em um turbilhão de seda, chiffon e conversas ensaiadas. Gabriela fingia não ouvir os sussurros das atendentes, os olhares curiosos, as suposições que pairavam no ar. Por fim, escolheu um vestido azul meia-noite. Sofisticado e sereno, a mistura perfeita entre força e elegância. Enquanto esperava os ajustes, o celular vibrou novamente. Mensagem de Johnny. Tudo bem por aí? Sim, ela digitou. Mas sinto que estou vivendo uma versão de uma linda mulher. A resposta veio rápida. Exceto que você não está à venda e eu não estou comprando. Você é minha parceira de negócios nesse jantar. Nada menos. As palavras, nada mais. Ficaram presas no espaço entre eles. Não ditas, mas claramente sentidas. Mais tarde, naquela noite, Gabriela sentou-se ao lado da mãe, ajudando-a com a medicação noturna. A TV, no volume baixo, exibia um programa de economia. Mas as palavras, os olhares, o vestido, tudo parecia distante. Porque, no fundo, Gabriela sabia o que a aguardava naquela sexta-feira. Não era apenas um jantar de negócios. Era o início de algo que poderia mudar tudo. E nas notícias financeiras daquela noite, a voz do âncora encheu a pequena sala com uma gravidade solene. Continuam os rumores sobre uma possível parceria entre a Walker Industries e o Grupo Chen. Fontes afirmam que esse pode ser o maior acordo de energia sustentável da década. Rose desviou o olhar da TV para a da filha. É ele, não é? O homem com quem você vai jantar amanhã? Não é nada disso, mamãe. Gabriela começou. Mas Rose ergueu a mão, interrompendo-a com um meio sorriso cansado. Filha, eu vi o jeito como você anda pela casa essa semana. Como sorri para o celular quando recebe uma mensagem. Ela segurou a mão de Gabriela. Só tenha cuidado com seu coração. Homens como ele vivem em um mundo diferente. É estritamente profissional, mamãe. Gabriela tentou soar firme, mas até ela percebeu a dúvida na própria voz. Um alerta apareceu na tela do celular. E-mail de Patrícia Martinez. Urgente. O estômago de Gabriela se revirou enquanto lia. Está tudo bem, filha? Rose perguntou, percebendo a tensão no rosto da filha. Eu preciso ir ao hotel. Aconteceu alguma coisa. Gabriela beijou a testa da mãe. Não me espere acordada. As luzes dos escritórios executivos do Grand Plaza Hotel ainda brilhavam quando Gabriela chegou. Patrícia estava à espera, séria, o rosto iluminado pela tela do laptop. Você já viu isso? Perguntou, virando a tela para ela. O coração de Gabriela parou. Lá estava, em letras garrafais, no topo de um site de fofocas. Nova namorada de Walker. A mulher misteriosa do bilionário sai para um dia de compras com o cartão dele. As fotos eram nítidas, cruéis. Gabriela entrando na boutique, o cartão preto sendo passado no caixa. Isso não é o que parece. Ela começou, mas Patrícia levantou a mão. Eu não me importo com o que é ou deixa de ser. O que me importa é proteger a reputação deste hotel. O tom dela era firme. O jantar de amanhã com o Grupo Chen é crucial, tanto para o Sr. Walker quanto para o Grand Plaza. Não podemos ter escândalos. O jantar é justamente o motivo pelo qual eu estava na boutique. Gabriela explicou, tentando manter a calma. O Sr. Walker pediu que eu fosse como consultora cultural. O vestido era uma despesa de negócios. Patrícia suspirou, e por um instante sua expressão suavizou. Gabriela, você é excelente no que faz. É por isso que aceitei sua promoção. Mas se envolver com Johnny Walker, pessoal ou profissionalmente, é brincar com fogo.
Eu não estou me envolvendo. Não está mesmo, senhorita Collins? A voz de Johnny preencheu a sala. Ambas se viraram. Ele estava ali, no batente da porta, impecável em um terno escuro, o rosto indecifrável. Posso falar com você um minuto? Disse, sem tirar os olhos de Gabriela. A caminhada até o escritório dele pareceu um julgamento silencioso. Dentro, Johnny fechou a porta e se aproximou da mesa. Na tela, o mesmo site de fofocas exibia as imagens. Eu sinto muito, senhor. Gabriela começou, mas ele a interrompeu, a voz calma, controlada. Pare. Você não tem nada do que se desculpar. Ele passou a mão pelos cabelos exasperado. A culpa é minha. Eu deveria ter sido mais discreto. Enviado outra pessoa com você à boutique. A raiva contida em seus olhos era dirigida a si mesmo. Já pedi para a equipe jurídica exigir uma retratação. E isso vai ser suficiente? Ela perguntou, a voz vacilante. Terá que ser. Ele se virou para encará-la, o olhar firme. A não ser que você queira desistir do jantar de amanhã. Eu entenderia. Gabriela pensou em tudo. As palavras da mãe, o alerta de Patrícia, os riscos, os rumores, mas também pensou na forma como ele a olhava, como se a enxergasse de verdade, não como uma funcionária, mas como alguém que importava. Não, ela respondeu com convicção. Eu não vou desistir. Nós temos um acordo. Algo brilhou nos olhos dele. Alívio, talvez, ou admiração. Johnny deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo até que ela pudesse sentir o perfume discreto e caro dele no ar. Gabriela, disse baixinho, preciso que você entenda uma coisa. Esses rumores, essas fotos, são só o começo. O mundo em que eu vivo é implacável. Vão tentar te destruir, não pelo que você fez, mas porque não vão entender por que eu... Ele parou, as palavras presas na garganta. Por que o senhor o quê? Ela sussurrou. O ar pareceu vibrar entre eles. Johnny levantou a mão como se fosse tocar o rosto dela, mas recuou. Porque não vão entender por que eu confiaria em alguém que conquistou tudo com trabalho duro, ele disse, a voz rouca, e não por conexões. Silêncio. Um daqueles silêncios que dizem mais do que qualquer palavra. E naquele instante, sob o brilho frio das luzes do escritório, nenhum dos dois teve coragem de dar o próximo passo. Mas ambos sabiam que já haviam cruzado uma linha invisível. Ele terminou a frase. Mas ambos sabiam que... não era isso que ele queria dizer. Uma batida na porta. Quebrou o momento como vidro se partindo. Senhora Walker, sua conferência com Singapura está começando. Obrigado, respondeu ele sem tirar os olhos dela. Quando voltou a falar, sua voz era baixa, controlada demais. Amanhã à noite às 7. Um carro vai te buscar. Gabriela apenas assentiu e se virou para sair. Mas antes que alcançasse a porta, ele disse algo que fez o ar sumir dos pulmões dela. E Gabriela, use o cabelo preso. Há algo sobre o seu pescoço sob a luz da lua. Ela fugiu antes que ele visse o rubor que subia em suas faces, o coração batendo em um ritmo perigoso. No elevador, a superfície espelhada das portas refletia uma mulher que ela quase não reconhecia. Olhos brilhando. Um sorriso guardando segredos. Isso já não era apenas trabalho, se é que algum dia tinha sido. E o jantar de amanhã à noite, ela sabia. Poderia mudar tudo. Ou no vestido azul meia-noite. Sussurrava sobre o mármore enquanto Gabriela fazia a última inspeção no salão privado do Grand Plaza. Nada podia sair do lugar. As taças de cristal cintilavam sob o brilho dos lustres, cada prato alinhado com precisão milimétrica. Ela verificou a temperatura ambiente, o perfume das orquídeas frescas, o toque sutil da música de fundo. Perfeição absoluta. O celular vibrou.
carro chega em 30 minutos. Pronta? Antes que pudesse responder, outra mensagem. E sim, eu sei que você já conferiu tudo pelo menos 3 vezes. Um sorriso escapou, involuntário. Ele já começava a conhecê-la bem demais. No vestiário das funcionárias, Gabriela observou o próprio reflexo. O vestido caía com elegância, realçando cada movimento. O cabelo preso, como Johnny pedira, deixava o pescoço exposto, delicado, reluzente sob a luz suave. Os brincos de diamante emprestados por Patrícia cintilavam como pequenas estrelas. Você parece alguém que pertence ao mundo dele, disse uma voz às suas costas. Gabriela se virou. Era Rebecca, uma das garçonetes veteranas, o olhar indecifrável. Estou aqui como consultora de negócios, respondeu, mantendo o tom firme. Rebecca soltou um riso sem alegria. Querida, trabalho aqui há 15 anos. Já vi esse olhar antes. O jeito como ele te olha. Isso não é negócio. Deu um passo à frente e sussurrou. Só não esqueça. Homens como Johnny Walker podem se divertir com meninas como a gente, mas se casam com o próprio tipo. As palavras cortaram como gelo, mas Gabriela manteve a postura impecável. Obrigada pelo aviso. Pausou, recuperando o tom profissional. Certifique-se de que o vinho seja servido a 58 graus exatos. Saiu de cabeça erguida, embora suas mãos tremessem levemente. Lá fora, o Mercedes preto. A esperava, reluzindo sob as luzes da entrada. O motorista abriu a porta e Gabriela deslizou para dentro. O coração acelerado, as dúvidas sussurrando em sua mente. Johnny já estava lá, sentado no banco de trás. O terno escuro, impecável, parecia esculpido nele. Quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu desacelerar. Ele piscou como se as palavras lhe fugissem. Você está... Hesitou. Profissional, completou ela com um leve sorriso. Ele devolveu o sorriso discreto. Deslumbrante. Na verdade, o silêncio que seguiu estava carregado. Não de desconforto, mas de algo mais perigoso. Quando o carro arrancou, Johnny pigarreou e abriu uma pasta de couro. Os Chen chegaram há 1 hora. Lembre-se, a senhora. Chen ficará à minha direita. A aprovação dela é essencial. Ele fez uma pausa. Sobre os rumores da mídia. Não será problema, Gabriela assegurou. Analisei todo o histórico da família e seus costumes. Sei qual é meu papel esta noite. Por um instante, ele ficou apenas olhando para ela. Então sua mão se moveu, tocando a dela de leve. Um gesto breve, mas cheio de significado. Não era disso que eu estava falando, disse em voz baixa. Eu quis dizer, você está bem com tudo isso? A preocupação genuína em seu tom fez o coração dela tropeçar. Gabriela respirou fundo, disfarçando o tremor. Estou bem, de verdade. Mas lá no fundo ela sabia. Nada naquela noite seria apenas sobre estar bem. Porque quando o carro virou a esquina, levando-os em direção ao destino, o que os esperava não era apenas um jantar de negócios, era o início de algo que nenhum contrato poderia definir. Mas as palavras de Rebecca ecoavam em sua mente como um aviso impossível de silenciar. Eles sempre se casam com os do próprio tipo. O carro parou na entrada privativa do hotel. Antes que ela pudesse sair, Johnny Watts tocou seu braço. Gabriela, espere. A voz dele era calma, mas havia algo mais ali. Algo que atravessava as defesas dela. Hoje à noite, apenas seja você mesma. É tudo o que eu preciso. A sinceridade dele quase desfez a compostura que ela mantinha com tanto esforço. Dentro do salão, a família Chen os aguardava. O Sr. Chen, a esposa, os 2 filhos adultos e, no centro, a imponente senhora, Chen Sênior. Uma mulher cujo olhar afiado parecia ver além das aparências. Johnny os cumprimentou com a polidez impecável de um homem acostumado a lidar com poder.
E esta é a senhora Collins, disse ele, apresentando-a. Minha consultora cultural e supervisora do andar executivo do hotel. O olhar da senhora. Chen Sênior percorreu Gabriela de cima a baixo, avaliando cada detalhe. Uma mulher trabalhadora, comentou em inglês carregado de sotaque. Escolha interessante para a companheira de jantar. Johnny respondeu com tranquilidade ensaiada, mas o tom era firme. A senhora Collins representa os valores em que acredito. Trabalho árduo, integridade e excelência em tudo o que faz. Os olhos da matriarca se estreitaram pensativos. Durante o jantar, Gabriela navegou pelas correntes sutis da conversa com graça natural. Falava pouco, mas cada palavra era precisa. Observava, escutava, antecipava as necessidades de Johnny sem trocar mais que um olhar com ele. E notou, com um leve tremor no peito, que a senhora, Chen Sênior, também percebia isso. O ponto de virada veio durante a sobremesa. O Sr. Chen falava sobre o desafio de equilibrar tradição familiar e práticas modernas quando a voz grave da matriarca cortou o ar. Diga-me, senhorita Collins, sobre sua família. Gabriela sentiu Johnny enrijecer ao seu lado, mas respondeu com sinceridade. Minha mãe criou minha irmã e eu sozinha, depois que meu pai faleceu. Ela sempre nos ensinou que a verdadeira riqueza está em como tratamos os outros, não no que possuímos. E agora você cuida dela? Insistiu a senhora Chen Sênior. Sim. Ela está doente, mas sua força continua firme. Ela me ensinou que liderança não é sobre poder, e sim sobre responsabilidade com as pessoas. Algo mudou no olhar da idosa, uma centelha de respeito silencioso. Ela se voltou para Johnny. Você escolheu bem, Sr. Walker. Sua voz soou mais branda. Ela entende o que muitos no seu lugar esquecem, que negócios sem coração são apenas números em papel. O restante da noite fluiu como música. Quando os Chen se despediram, a senhora Chen Sênior segurou as mãos de Gabriela e disse num tom quase maternal: Cuide dele. Homens como ele precisam de alguém que lembre o chão enquanto alcançam as estrelas. Quando o último convidado se foi, o salão mergulhou em silêncio. Johnny e Gabriela permaneceram lado a lado, cercados apenas pelo eco distante da noite. A tensão que havia pairado o tempo todo agora era palpável, viva. Foi... Johnny começou. Um sucesso, completou Gabriela rapidamente, tentando manter o tom profissional. A senhora Chen Sênior pareceu impressionada com sua visão sobre energia sustentável, disse ela. Gabriela. A voz dele agora era baixa, rouca. Ele deu um passo à frente. Olhe para mim. Ela levantou o olhar, e o mundo parou. O toque dele em seu rosto foi leve, quase um sussurro. Esta noite não foi só negócios. Ele falou tão perto que ela pôde sentir o calor de sua respiração. Johnny, nós não podemos, murmurou, mas não se afastou. Por quê? Perguntou ele, os olhos presos aos dela. Porque amanhã de manhã eu ainda serei Johnny Walker. Ele hesitou, um sorriso triste curvando seus lábios. E você ainda será a mulher mais extraordinária que eu já conheci. A única que me enxerga, não o meu dinheiro. O polegar dele roçou o lábio inferior dela, e por um instante o universo pareceu pender sobre uma linha invisível. Então, um estrondo vindo da cozinha quebrou o encanto. Uma bandeja caída, funcionários correndo. Os dois se afastaram como se o ar tivesse voltado a existir. Eu devo ir, disse Gabriela, recuperando a postura. É tarde. Minha mãe... Deixe-me levá-la em casa, insistiu Johnny, ainda com a voz tensa. Ela recuou, firme, reunindo toda a compostura que restava. Não. Obrigada. Respirou fundo. Eu só... preciso de espaço para pensar. Johnny assentiu entendendo. Mas o olhar dele ficou preso ao dela, como se
nenhum dos dois estivesse realmente pronto para deixar essa noite terminar. A frustração ainda marcava o rosto de Johnny enquanto ele a observava. Gabriela, boa noite, Sr. Walker. Ela falou formalmente, a voz firme, antes de fugir, antes que sua resolução desmoronasse. Não táxi de volta para casa. Gabriela pressionou a testa contra o vidro frio, vendo as luzes da cidade se borrando através das lágrimas que se recusava a deixar cair. Ela havia cumprido seu papel naquela noite. O jantar fora um sucesso, a parceria provavelmente assegurada. Então, por que seu coração parecia quebrar? Porque por um instante, na quietude do salão vazio, ela ou se permitira acreditar no impossível. Então, esquecera que contos de fadas não acontecem para garotas que fazem turnos duplos e recortam cupons de supermercado. Mas, ao fechar os olhos, ainda sentia o toque fantasma dos dedos deles em seu rosto. Ainda via o jeito como ele a olhara, como se ela fosse algo precioso e raro. E ela percebeu, entre o medo e a euforia, que isso era mais perigoso do que qualquer acordo de negócios poderia ser. Na manhã seguinte, as manchetes dominavam todas as publicações financeiras. Walker Industries e Grupo Chen anunciam parceria histórica. Mas não eram as notícias de negócios que fizeram o estômago de Gabriela se contrair. Era a sociedade. Os sites e redes sociais lotados de fotos do jantar da noite anterior. E, em particular, aquela imagem de Johnny olhando para ela com admiração indisfarçada enquanto conversava com a senhora Chen Sr. A misteriosa senhorita Collins parece ter encantado a família Chen e o solteiro mais cobiçado de Nova York. Fontes próximas a Walker Industries sugerem que ela pode ser mais que uma consultora cultural. Batido forte. Na porta do escritório, interrompeu seus pensamentos. Pode entrar, chamou, fechando rapidamente o navegador. A mulher que entrou exalava confiança nata, aquela que só dinheiro antigo e status rico podiam comprar. Alta, elegante, vestindo o Chanel da temporada. Então é aqui que o mais novo projeto do Johnny acontece, disse, examinando o escritório com um olhar crítico antes de pousar os olhos em Gabriela. Meu nome é Isabella Rothschild. Acredito que estamos atrasadas para uma conversa. Gabriela permaneceu firme, mantendo a postura profissional apesar do insulto implícito. Como posso ajudá-la, senhorita? Rothschild. Oh, por favor, me chame de Isabella. Ela se acomodou com graça na cadeira de visitante, não convidada. Afinal, compartilhamos um interesse em comum, o bem-estar de Johnny. Estou simplesmente cumprindo meu trabalho, respondeu Gabriela com a voz calma. O riso de Isabella soou musical, mas frio. Querida, não finjamos. Conheço Johnny desde o colégio. Circulamos nos mesmos círculos, compartilhamos o mesmo mundo. Ela estreitou os olhos. Já vi um desfile interminável de mulheres tentando capturar sua atenção. Mas você é diferente, não é? Conseguiu intrigá-lo com essa sua autenticidade. Isabella inclinou-se ligeiramente, os olhos fixos no rosto de Gabriela. Ele beija como o céu, não é? Interrompeu, observando cada reação dela. A maneira como ele te segura, como se você fosse a única pessoa do mundo. Claro, isso foi anos atrás. Mas algumas coisas não mudam. O coração de Gabriela se contraiu, mas ela manteve a expressão neutra. Senhora, Rothschild, tenho reuniões para preparar. É claro que tem, Isabella respondeu, ajeitando a saia impecável. Mas lembre-se, Johnny pode brincar de ser democrático, mas quando o assunto é casamento, construir um futuro, há uma razão pela qual pessoas como nós ficamos com os seus próprios iguais. Ela se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Ah, e cuidado com a atenção da mídia. Johnny odeia escândalos, por isso acabou entre nós da última vez. Especulação pública demais. Uma pena. Quando Isabella saiu, Gabriela caiu pesadamente na cadeira.
as mãos levemente trêmulas. O celular vibrou. Almoço. Precisamos falar sobre ontem à noite. Boasse a mensagem de Johnny. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. E sim, eu vi o carro da Isabela do lado de fora do hotel. Não deixe isso te afetar, ela disse. Gabriela encarou as mensagens, sentindo o peso de mundos colidindo. Finalmente digitou: hoje não, ocupada com os preparativos pós-evento. A resposta veio imediatamente. Gabriela, por favor, me dê uma chance de explicar. Não há nada para explicar, você estava certo, é só negócios. Ela desligou o telefone antes que ele pudesse responder, mas não antes de ver os 3 pontinhos aparecerem e desaparecerem várias vezes, como se ele estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Mais tarde, naquela tarde, Gabriela se jogou no trabalho, supervisionando pessoalmente cada detalhe das operações do andar executivo. Enquanto conferia o estoque na suíte premium, uma voz familiar atrás dela a fez congelar. Fugir não é seu estilo. Ela se virou e encontrou Johnny na porta, gravata frouxa, cabelo levemente bagunçado, como se tivesse passado as mãos nele em frustração. Não estou fugindo, respondeu ela. Estou trabalhando. Alguns de nós precisam conquistar nosso lugar aqui. Uma sombra de dor cruzou o rosto dele. Foi isso que a Isabela te disse? Que você não merecia estar aqui? Ela disse o suficiente. Gabriela tentou passar por ele, mas ele segurou seu braço suavemente. Olhe para mim, pediu com voz baixa. Contra seu bom senso, ela encontrou seu olhar. Sim, Isabela e eu temos história, disse ele. Sim, viemos do mesmo mundo, mas esse mundo... Gesticulou vagamente para o luxo ao redor. É vazio, Gabriela, cheio de pessoas tão preocupadas com aparências que esqueceram como ser reais. E eu sou o seu experimento em autenticidade. Você é a primeira pessoa em anos que me fez sentir vivo. Sua voz caiu para um sussurro. A primeira pessoa que me vê, não meu patrimônio líquido. O coração de Gabriela vacilou. Janta comigo, disse Johnny de repente. Não como meu assessor cultural, não como minha funcionária. Apenas você e eu, longe de tudo isso. Para onde iríamos? A mídia está de olho em cada movimento seu. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Então vamos para onde eles nunca pensariam em procurar. Ele pegou o telefone. Cancele minhas reuniões da noite. Descubra o endereço da melhor pizzaria do Brooklyn. Os olhos de Gabriela se arregalaram. Você não está falando sério. Totalmente, ele disse, os olhos brilhando com travessura. A menos que você tenha medo de mostrar a um bilionário como vive a outra metade. O desafio em sua voz a fez rir, apesar de si mesma. Você vai se destacar nesse terno como um polegar dolorido. Então eu troco de roupa. Ele se aproximou, o rosto se tornando sério. Diga sim, Gabriela. Nos deu uma noite sem títulos, sem expectativas, apenas 2 pessoas se conhecendo, sobre pizza. Ela sabia que deveria dizer não. As palavras de Isabela ainda ecoavam em seus ouvidos, e a parte prática de seu cérebro gritava que isso só poderia terminar em desgosto, mas ao olhar para o rosto esperançoso de Johnny, ela se pegou assentindo. Com uma condição, disse ela. Pegamos o metrô. A expressão chocada dele era quase cômica. O metrô? Eu não ando de metrô desde... Exatamente, interrompeu ela, sentindo uma onda de confiança. Se você quer ver meu mundo, você vê tudo. Fechado. Ele sorriu, depois ficou sério por um instante. E quanto a Isabela, o que tínhamos não era real, era um acordo social, esperado, mas vazio. O que sinto por você. Ela pressionou um dedo em seus lábios, surpreendendo-os ambos. Guarde para a pizza, disse ela, afastando-se, coração acelerado.
Gabriela não pôde deixar de sorrir ao pensar em Johnny Walker no metrô naquela noite. Seria um desastre ou o início de algo extraordinário? De qualquer forma, percebeu que estava cansada de deixar o medo do futuro roubar o presente. Por uma noite, permitiria a si mesma acreditar que, talvez, apenas talvez, contos de fadas poderiam se tornar realidade em Brooklyn. O sol da tarde tingia os prédios de tijolos de Brooklyn em tons dourados enquanto Gabriela observava Johnny emergir da estação de metrô, parecendo ao mesmo tempo estranhamente deslocado e surpreendentemente natural em jeans escuros e um suéter preto simples. Seu cabelo, geralmente impecável, estava levemente bagunçado pelas mãos que passou nele durante a aventura no metrô, onde insistira em ficar em pé em vez de se sentar nos bancos suspeitosamente manchados. Sobrevivi, anunciou ele orgulhosamente, caindo ao lado dela. Embora eu tenha certeza de que aquele cara com o acordeão estava me seguindo. Bem-vindo ao transporte público. Gabriela riu, e então pegou fôlego quando a mão de Johnny encontrou a dela, entrelaçando os dedos com uma intimidade casual. Mostre-me seu Brooklyn, disse ele suavemente. Eles caminharam por ruas vivas com o ritmo da vizinhança ao entardecer. Crianças jogando basquete na quadra próxima, casais idosos sentados nas escadas, o aroma de diversas cozinhas escapando de janelas abertas. Johnny absorvia tudo com interesse genuíno, perguntando sobre os jardins comunitários que passavam e a história de diferentes prédios. É aqui, anunciou Gabriela, parando em frente a uma modesta pizzaria com uma lona desgastada mas limpa. Tony's Pizza, a melhor fatia de Brooklyn, e vou brigar com quem disser o contrário. Dentro, o pequeno restaurante vibrava com energia local. Fotos de família cobriam as paredes e o ar estava pesado com o aroma de tomates e manjericão fresco. Por trás do balcão, um homem idoso olhou para eles e abriu um largo sorriso. Gabriela, sua mãe disse que você estava ocupada demais para visitar Tony's. O sotaque ainda carregava a herança italiana. Seus olhos brilharam de interesse ao pousarem em Johnny. E quem é esse? Este é... Gabriela hesitou. Johnny, completou ele, avançando para apertar a mão de Tony. Ouvi dizer que você faz a melhor pizza de Nova York, homem inteligente. O de sempre para você, Bella? Perguntou Tony. Eles se acomodaram em um canto com suas pizzas, margarita para Gabriela, pepperoni para Johnny e 2 garrafas de refrigerante de creme. Johnny deu a primeira mordida, olhos se arregalando. Talvez valha a pena abrir mão do meu motorista particular por isso. Elogio e tanto. Gabriela provocou, depois suavizou o tom. Obrigada por fazer isso. Por vir. Por experimentar esta parte do meu mundo. Johnny estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos afastando um fio de cabelo do rosto dela. O toque permaneceu elétrico com possibilidades, até que a voz de Tony ecoou pelo restaurante. Gabriela, diga à sua mãe que o cannoli é por conta da casa. Ela sabe por quê. Gabriela corou diante do olhar curioso de Johnny. Mamãe ajudou a neta a se preparar para os exames de enfermagem. Aqui, cuidamos uns dos outros. Estou começando a entender isso, disse Johnny, olhos suaves. Enquanto compartilhavam o cannoli, que Johnny declarou melhor que qualquer coisa na Itália. Gabriela contou histórias de sua infância, celebrações comunitárias, momentos difíceis em que os vizinhos se ajudavam e como sua mãe trabalhava em 3 empregos para mantê-los. Mas ainda assim, ela encontrava tempo para ajudar os outros. Sua mãe parece incrível, disse Johnny, baixinho. Ela é. Gabriela hesitou, então perguntou. Você gostaria de conhecê-la? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. Conhecer a família não era algo que se fazia apenas por negócios. Seria uma honra, respondeu Johnny seriamente. Embora deva avisar, sou muito melhor em impressionar magnatas do que mães.
Apenas seja você mesmo. Gabriela sorriu. O verdadeiro você, não a versão Wall Street. Eles caminharam pelo ar fresco do entardecer em direção ao prédio dela, mãos encontrando-se naturalmente. A rua estava silenciosa, exceto por música distante e carros ocasionais passando. Então é aqui que você mora? Johnny olhou para o antigo prédio de tijolos, 6º andar. É, Gabriela assentiu. O elevador funciona metade do tempo e o aquecimento é temperamental, mas é lar. É perfeito, ele disse suavemente, virando-se para ela. A luz do poste refletiu o brilho dourado em seus olhos quando ele se aproximou. Você é perfeita, Johnny. O coração de Gabriela disparou. Isso não pode ser real, não pode funcionar. Sua mão acariciou sua bochecha, o polegar traçando seu lábio inferior. Diga que você não sente isso também, e eu vou embora. Em vez de responder, Gabriela subiu na ponta dos pés e pressionou seus lábios contra os dele. O beijo começou suave, hesitante, mas logo se aprofundou em algo que fez o mundo desaparecer. Os braços de Johnny envolveram sua cintura, puxando-a mais perto enquanto ela entrelaçava os dedos em seu cabelo. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Johnny encostou a testa na dela. Queria fazer isso desde a noite em que te encontrei na minha suíte. Desde aquela noite. Há muito tempo? Gabriela sorriu. Mais tempo, provavelmente. Só não sabia que estava esperando por você até te ver. Um cachorro latiu próximo, quebrando o momento. Gabriela recuou ligeiramente, a realidade voltando. Está tarde. Devo subir. Tomaremos café amanhã, disse Johnny rapidamente. Conheço um lugarzinho no village. Na verdade, Gabriela interrompeu, sentindo-se corajosa. Minha mãe faz waffles incríveis aos Toms sábados, se você quiser. O rosto de Johnny se iluminou. Que horas? 9? Ela mordeu o lábio. Mas, Johnny, você deveria saber. Conhecer minha mãe não é só isso. Ela terá perguntas sobre nós, sobre o que isso significa. Ele segurou sua mão e a levou aos lábios. Então responderei honestamente. Para mim, isso não é um jogo, Gabriela. Você não é um jogo. Uma luz se acendeu em uma janela acima, e Gabriela reconheceu a silhueta da irmã. Devo subir antes que Olivia comece a tirar fotos. Tarde demais. A voz de Olivia ecoou, seguida de uma risada encantada. Johnny riu. Já gosto da sua família. Eles compartilharam mais um beijo, doce e cheio de promessas, antes de Gabriela entrar. Na porta, ela se virou e viu Johnny ainda ali, observando para garantir que ela entrasse em segurança. Levantou a mão em um aceno e seu coração se encheu de emoções que ainda não sabia nomear. Dentro do apartamento, Gabriela encostou-se à porta, tocando os lábios onde ainda sentia o beijo dele. Olivia apareceu praticamente pulando de empolgação. E então? Ele é tão encantador de perto? Ele realmente pegou o metrô? Me conte tudo. Gabriela começou a narrar, mas o rosto da irmã ficou sério de repente. Espera, você realmente gosta dele, não é? Tipo, realmente gosta? Gabriela pensou no jeito como Johnny olhava para ela e para o bairro com interesse genuíno, sem julgamentos, em como tratava Tony com respeito, em como a fazia sentir-se segura e, ao mesmo tempo, intensamente viva. Sim, ela sussurrou. Eu realmente gosto dele. Então é isso que importa, disse Olivia firme. Mas talvez você queira avisar a mamãe que o solteiro mais cobiçado de Nova York vem para Waffles amanhã. Gabriela gemeu. Como você... Por favor, essas paredes são finas e eu estava totalmente bisbilhotando. Olivia sorriu travessa. Agora vem me ajudar a escolher sua roupa para o café da manhã. Queremos algo que diga, valho bilhões, mas também faço escolhas de vida responsáveis. Enquanto reviravam o armário, rindo e planejando,
Gabriela afastou os pensamentos sobre Isabela, sobre as diferenças de classe, sobre todos os motivos pelos quais isso não deveria funcionar. Para aquela noite, ela seguraria a memória do beijo de Johnny, de seu sorriso genuíno, do jeito como ele a olhava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo dele. Amanhã traria seus próprios desafios, mas aquela noite estava perfeita. O sol da manhã entrava pela pequena janela da cozinha da família Collins, carregando consigo a promessa e a tensão de novos começos. Rose Collins se movia com destreza treinada, apesar do tubo de oxigênio, enquanto a máquina de waffles chiava preparando seu café da manhã, assinatura. Gabriela ajudava com as frutas frescas, tentando ignorar as constantes idas de Olivia à janela. Ele chegou cedo, Olivia anunciou espiando a rua. E meu Deus, é mesmo o carro dele? Gabriela se juntou à irmã. Abaixo da janela, Johnny descia de um modesto Audi em vez do luxuoso veículo com motorista de costume. Ele carregava um buquê de flores frescas e o que parecia ser uma caixa de confeitaria, conferindo o reflexo em uma vitrine antes de entrar no prédio. Ele está nervoso. Gabriela percebeu, sentindo sua própria ansiedade se misturar a algo mais quente. Homem deveria ficar nervoso ao conhecer a família da namorada. Rose chamou da cozinha. Mamãe? Nós não... Gabriela começou, mas foi interrompida por uma batida na porta. O apartamento ficou em silêncio. Olivia deu um sinal encorajador e Gabriela foi atender. Johnny estava na porta, simultaneamente imponente e vulnerável, em jeans casuais de grife e uma camisa azul clara. Seus olhos encontraram os de Gabriela imediatamente, suavizando com carinho, antes que ele se voltasse para Rose. Senhora Ora Collins, disse ele calorosamente, avançando para apresentar as flores. Um arranjo discreto de lírios e rosas. Obrigado por me receber em sua casa. Rose o estudou cuidadosamente, observando desde suas roupas caras, porém discretas, até a forma inconsciente como se aproximava de Gabriela. São lindas, Sr. Walker, mas espero que saiba que minha filha não se impressiona com flores caras. Chame-me de Johnny, ele respondeu, sorrindo. E sei que Gabriela se impressiona com trabalho duro, integridade e waffles excelentes. Ouvi dizer que são sua especialidade. A expressão séria de Rose se suavizou levemente. Bajulação leva você a qualquer lugar. Venha me ajudar na cozinha enquanto Gabriela põe a mesa. Gabriela lançou um olhar preocupado a Johnny, mas ele apertou sua mão com segurança antes de seguir Rose. Logo, a pequena cozinha estava cheia do som de Rose interrogando Johnny sobre tudo. Ética nos negócios, história da família, enquanto ele ajudava a servir os waffles. Meus pais morreram quando eu era jovem. Gabriela ouviu ele dizer baixinho. Acidente de carro. Meu avô me criou, me ensinou sobre negócios, mas nunca tive essa família. Cafés da manhã caseiros, refeições feitas com cuidado, alguém se preocupando o suficiente para questionar minhas intenções. Algo mudou na expressão de Rose. Bem, você está aqui agora. Me passe aquele xarope, o verdadeiro de bordo, não aquela coisa artificial que a Olivia tenta colocar. Eles se reuniram ao redor da pequena mesa que mal acomodava os quatro. Johnny parecia realmente desfrutar da refeição simples, elogiando a cozinha de Rose e ouvindo atentamente enquanto Olivia falava sobre seus estudos de enfermagem. Na verdade, ele disse, durante uma pausa na conversa, queria discutir algo com você, Sra. Collins. Ele lançou um olhar para Gabriela e para todos ali. O coração de Gabriela disparou. Johnny? A parceria com o grupo Chain inclui uma iniciativa de saúde, continuou ele. Estamos criando uma rede de centros de saúde comunitários, começando bem aqui em Brooklyn. Precisamos de estudantes de enfermagem para estágios remunerados e de profissionais experientes em cuidados domiciliares para desenvolvimento de programas. Os olhos de Rose se estreitaram. Está oferecendo empregos à minha filha, Sr. Walker?
Estou oferecendo oportunidades. Sua voz firme. Para ambos qualificados, independentemente de qualquer vínculo pessoal. As posições serão através da fundação do Grupo Chen, não da Walker Industries, para evitar qualquer aparência de impropriedade. Johnny. Gabriela interrompeu. Você não precisa. Não é sobre nós, disse ele suavemente. É sobre investir em comunidades que precisam. A experiência da sua mãe em cuidados domiciliares seria inestimável no desenvolvimento de programas que realmente funcionem para famílias, e a perspectiva de Olivia, como estudante da comunidade que ela atenderá, é exatamente o que essa iniciativa precisa. Rose o estudou por um longo momento. Você realmente se importa com ela, não é? Mais do que eu jamais imaginei possível. Sim. Johnny admitiu, os olhos nunca deixando o rosto de Gabriela. O momento foi interrompido pelo celular de Olivia vibrando. Ela olhou e ficou chocada. Gabi, você precisa ver isso. Ela virou o telefone, mostrando uma matéria de última hora. O título fez o sangue de Gabriela gelar. Walker Industries em queda em Brooklyn. Fontes próximas a Isabella Rothschild revelam histórico conturbado e questionam comportamento recente. O rosto de Johnny endureceu ao ler o artigo, que o pintava como alguém à beira de um colapso psicológico devido à pressão do acordo com o Grupo Chen, com citações de fontes anônimas sobre seus padrões de relacionamentos autodestrutivos. Eu cuido disso, disse ele, pegando o telefone, mas Gabriela colocou a mão sobre a dele. Não, disse baixinho. Isso é exatamente o que Isabela quer, te fazer escolher entre o seu mundo e o meu. Então me deixe escolher, respondeu ele intensamente. Porque isso? Gesticulou para a mesa de café da manhã, para a cozinha acolhedora cheia de fotos de família, para Rose e Olivia, observando-os com preocupação. É mais real do que qualquer coisa daquelas revistas de sociedade brilhantes. Não é tão simples. Gabriela se levantou, arrastando a cadeira para trás. Sua empresa, a parceria com o Grupo Chen, sua reputação, não valem nada se eu tiver que fingir ser alguém que não sou. Johnny se levantou também, segurando suas mãos. Gabriela, olhe para mim, por favor. Antes que ela pudesse responder, o celular dele tocou com o toque de sua assistente executiva. Mais notificações chegaram, e a história se espalhava por publicações de negócios, questionando agora sua estabilidade e aptidão para liderar a parceria com o Grupo Chen. Você precisa ir, Gabriela disse suavemente. Cuide disso. Proteja o que você construiu. Venha comigo, enfrentamos isso juntos. Ele implorou. Não. Ela recuou, mesmo que doesse fisicamente. Vá a Johnny Walker, CEO. Descubra o que isso significa agora, porque até você fazer isso, nós estamos apenas vivendo em uma fantasia. Ela engoliu em seco. Johnny parecia querer discutir, mas outra ligação chegou, desta vez do escritório do Grupo Chen. Seu rosto se contorceu em frustração e dor. Isso não acabou, disse ele firmemente. O que temos vale a pena lutar. Depois que ele foi embora, Rose envolveu Gabriela em seus braços, enquanto ela finalmente deixava as lágrimas caírem. Oh, querida, suspirou Rose, acariciando o cabelo da filha. Aquele homem te ama. Eu sei, Gabriela sussurrou. E é isso que me assusta. Bom, disse Rose inesperadamente. Porque o amor deveria assustar um pouco. Significa que você encontrou algo que vale a pena perder. Olivia se juntou ao abraço, completando o círculo de carinho. E por um momento, elas permaneceram juntas à luz da manhã. 3 mulheres fortes, apoiando-se como sempre fizeram. Mas o telefone de Gabriela não parava de vibrar com mensagens de Johnny, cada uma fazendo seu coração doer. Não vou desistir. Isso não muda nada sobre o que sinto, por favor, não me afaste.
A última quase quebrou sua resistência. Você me faz melhor, não como CEO, mas como homem. Não deixe Isabela nos tirar isso. Gabriela desligou o telefone, mas não conseguiu desligar o coração. A lembrança de Johnny em sua cozinha, ajudando sua mãe, olhando para ela como se fosse seu mundo inteiro, rodava em sua mente, acompanhada do medo de que amá-lo pudesse custar-lhe tudo o que ele havia conquistado. Ela não sabia se o amor seria suficiente para unir seus mundos, mas ao ajudar a mãe a limpar a cozinha após o café da manhã, percebeu que talvez aquela não fosse a pergunta certa. Talvez a pergunta real fosse: ela teria coragem de descobrir? Na sala de reuniões executiva do Grand Plaza, a tensão era palpável. Johnny Walker enfrentava a diretoria do hotel. 3 dias haviam se passado desde a explosão meteorológica, e o ataque calculado de Isabela havia se transformado em uma crise completa. Gabriela estava em seu lugar habitual, mantendo a compostura profissional apesar da tempestade ao redor. O Grupo Chen está expressando preocupações, anunciou um membro da diretoria. Seus valores familiares conservadores são exatamente o motivo pelo qual vão entender escolher substância em vez de aparência. Johnny interrompeu, voz firme, mas intensa. Ele não havia dormido muito. Gabriela podia ver as sombras sob seus olhos, embora o terno permanecesse impecável. Senhor Walker, Patrícia Martinez falou cuidadosamente. Talvez seja melhor se algumas mudanças de pessoal fossem feitas temporariamente, apenas até que essa situação se resolva. Todos os olhares se voltaram para Gabriela. Antes que Johnny pudesse responder, ela se levantou. Facilito para todos. Eu renuncio. Não. O comando de Johnny preencheu a sala. Ninguém está renunciando. Ninguém será realocado. Ele se virou para a diretoria por completo. Passei a última década construindo a Walker Industries com base em princípios de mérito e inovação. Se acham que vou sacrificar esses princípios por causa de fofocas de tabloide, vocês não me conhecem de verdade. A voz de Isabela cortou a tensão quando ela entrou na sala, impecável em seu terno de grife, sempre tão dramática. A diretoria está apenas tentando proteger seus interesses. O que você está fazendo aqui, Isabela? Controle de danos, querida. Gabriela disse, mas seu sorriso não alcançou os olhos. O Grupo Chen me chamou pessoalmente. Eles estão preocupados com o investimento na iniciativa Curar Sustainable Energy. O investimento está seguro, Johnny respondeu friamente. Isabela produziu um tablet, deslizando-o pela mesa. Estas são as projeções de hoje. Sua ação caiu 12 pontos desde que o escândalo estourou. A mídia questiona seu julgamento, sua estabilidade, tudo porque você não conseguiu ser discreto sobre sua pequena aventura. Gabriela se levantou novamente, voz clara e firme. Vou arrumar meu escritório. Gabriela, espere. Johnny se moveu para segui-la, mas Isabela bloqueou seu caminho. Deixe-a ir, Johnny. É para o melhor, você sabe disso. Eu sei, ela sabe. Mesmo que você também saiba, continuou ela, a voz suavizando com uma preocupação prática. Lembre-se do que aconteceu da última vez que deixou o coração sobrepujar a razão. A fusão Thompson. Todos aqueles empregos perdidos. Johnny congelou, e Gabriela viu a dor real atravessar seu rosto. Aproveitando o momento de hesitação, ela deslizou para fora da sala de reuniões, deixando para trás a tensão e a tempestade iminente. Ela estava a caminho do seu escritório quando ouviu os passos dele atrás de si. Gabriela, pare, por favor. Ela se virou, mantendo sua máscara profissional. Senhor Walker, agradeço por tudo o que fez, mas não... Ele se aproximou, a voz caindo para um sussurro intenso. Não se afaste. Não agora. O conselho está certo, eu sou um risco, mas você é a melhor coisa que já me aconteceu. Sua mão alcançou a dela, mas ela recuou. Olhe para você, Johnny. Está exausto, sua empresa está sofrendo, a parceria com o Grupo Chen.
Não me importo com isso, ele interrompeu. Mas você deveria. Tudo o que construiu, tudo pelo que trabalhou. Eu não serei a razão de isso desmoronar. Você é a razão de eu finalmente entender pelo que vale a pena lutar. Ele se aproximou, olhos intensos. Isabela mencionou a fusão Thompson. O que ela não disse é que eu a interrompi porque planejavam cortar custos nas normas de segurança. Sim, empregos foram perdidos temporariamente, mas vidas foram salvas. Foi a escolha certa, mesmo que parecesse ruim no papel. Isso é diferente. Diferente como? Às vezes, a escolha certa parece errada para todos os outros. Ele estendeu a mão novamente e desta vez ela não conseguiu se afastar. Eu te amo, Gabriella Collins, não como uma declaração, não como rebeldia, mas porque você me faz querer ser melhor, fazer melhor. As palavras pairaram entre eles, pesadas de verdade e consequência. Antes que Gabriela pudesse responder, vozes se aproximaram. A reunião do conselho havia terminado. A voz de Isabela ecoou pelo corredor. O grupo Chain está na linha. Eles querem respostas. Gabriela apertou a mão dele uma vez e depois soltou. Vá, seja o líder. Eu sei que você consegue. Ela o observou caminhar, ombros eretos apesar do peso que carregava. No escritório, Gabriela começou a recolher seus pertences, mãos levemente trêmulas. Uma batida suave a fez olhar para cima. Rose estava na porta, Olivia ao lado. Mamãe, o que estão fazendo aqui? Garantindo que minha filha não cometa o maior erro da sua vida, Rose disse, entrando no escritório com o tanque de oxigênio ao lado. Você o ama? Isso não é suficiente, disse Rose com firmeza. É tudo. Você acha que eu não sei sobre sacrifício? Sobre deixar o medo do que pode acontecer te impedir de buscar a felicidade? Ela segurou as mãos de Gabriela. Seu pai e eu enfrentamos os mesmos preconceitos, os mesmos sussurros, mas amor de verdade, amor que vale a pena, é pelo qual se deve lutar. Mas a empresa dele, a reputação, são dele para arriscar. Olivia interrompeu. E ele está escolhendo você, disse Rose. Uma confusão no corredor chamou a atenção delas. Era a voz de Isabela, exaltada. Você não pode estar falando sério. O conselho nunca... O conselho não tem escolha. A voz de Johnny ecoou clara. Marquei uma coletiva de emergência em 1 hora. Vou anunciar uma reestruturação completa da liderança executiva da Walker Industries, começando por um novo comitê de ética, liderado por Mrs. Rose Collins, se ela aceitar. O olhar de Gabriela se iluminou quando Johnny apareceu em sua porta, olhos brilhando ao ver sua família. Mrs. Collins, perfeito timing. Espero que não se importe, mas estive pesquisando sobre seu trabalho de advocacy em saúde comunitária. Sua experiência é exatamente o que precisamos para garantir que nosso novo centro de saúde realmente sirva às comunidades. Os olhos de Rose se estreitaram. E isso não tem nada a ver com minha filha? Pelo contrário. Johnny sorriu. Tem tudo a ver com ela. Ela me ensinou que liderança real não é sobre manter aparências, é sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Ele se voltou para Gabriela. Eu te amo. Eu deveria ter dito isso no café da manhã, na frente da sua família. Eu deveria ter dito todos os dias desde que te conheci. Johnny continuou. E se você me permitir, vou passar o resto da minha vida provando isso. Isabela apareceu atrás dele, o rosto vermelho de raiva. Johnny, pense no que está fazendo. A mídia, os acionistas... Ele nunca desviou o olhar de Gabriela. Eles vão ver que a Walker Industries está evoluindo, que estamos construindo algo real, algo que importa. E tudo começou porque encontrei a mulher que amo dormindo na minha suíte de hotel.
O mundo pareceu prender a respiração, enquanto Johnny e Gabriela se olhavam. Anos de dúvidas, limites cuidadosamente traçados, precauções, tudo desapareceu naquele momento. Eu também te amo, Gabriela sussurrou. Johnny atravessou a sala em 2 passos, puxando-a para um beijo que parecia voltar para casa. Olivia comemorou, enquanto Rose enxugava os olhos, tentando esconder o sorriso. Isabela observava a cena com uma mistura de fúria e uma percepção crescente. Isso não era um capricho passageiro ou uma rebelião. Isso era real. A coletiva de imprensa começa em 50 minutos, Isabela disse rigidamente. Suponho que você queira apresentar uma frente unida. Na verdade, Johnny sorriu, braços ainda ao redor de Gabriela. Acho que é hora de apresentar ao mundo a verdadeira Walker Industries. Senhora Collins, você e Olivia se juntariam a nós? Afinal, vocês estão prestes a se tornar uma parte fundamental do nosso futuro. Enquanto saíam do escritório juntos, Johnny ajudava Rose com seu tanque de oxigênio, enquanto Olivia digitava freneticamente, provavelmente atualizando toda a vizinhança. Gabriela sentiu algo se assentar em seu coração. Não seria fácil. Haveria mais batalhas, mais preconceitos a enfrentar. Mas olhando para Johnny, vendo como ele se encaixava tão naturalmente em sua família, ela sabia de uma coisa com certeza. Amor de verdade vale a pena lutar por ele. E eles lutariam juntos. 3 meses após a coletiva que mudou tudo, Gabriela estava na suíte presidencial do Grand Plaza Hotel, olhando para o skyline de Manhattan. A mesma vista que testemunhara o início de sua história com Johnny, agora servia de cenário para o próximo capítulo. Sabe? A voz de Johnny veio por trás, quente e divertida. Tecnicamente, você não deveria estar aqui sem autorização. Gabriela se virou, sorrindo ao lembrar. Ia me demitir? Nunca. Ele atravessou a sala para se juntar a ela na janela, envolvendo-a pela cintura. Embora eu acredite que dormir na suíte presidencial ainda seja contra a política do hotel. Que bom que estou totalmente acordada, ela disse, encostando-se nele e sentindo o batimento firme de seu coração. A inspeção final do grupo Chen correu bem, melhor que bem. Mrs. Chen Sr. perguntou especificamente sobre você e sua mãe. Johnny pressionou um beijo em sua têmpora. O primeiro centro de saúde comunitário abre na próxima semana. Rose fez um trabalho incrível no desenvolvimento do programa. Os últimos meses foram um turbilhão de mudanças. A reestruturação da Walker Industries havia inicialmente chocado o mundo dos negócios, mas conforme as novas iniciativas da empresa começaram a mostrar resultados, o ceticismo se transformou em admiração. O apoio do grupo Chen nunca vacilou, com Mrs. Chen Sr. elogiando publicamente o retorno da empresa aos valores familiares. Falando em mamãe. Gabriela se virou nos braços de Johnny. Ela quis que eu lembrasse sobre o jantar de domingo. Tony está trazendo sua famosa lasanha. Os jantares familiares semanais haviam se tornado uma tradição, com Johnny nunca faltando, apesar da agenda ocupada. Ele se tornara uma presença familiar no bairro do Brooklyn, participando de partidas de basquete improvisadas com crianças locais e aprendendo a usar o metrô como um verdadeiro nova-iorquino. Não perderia por nada, disse ele, expressão séria. Mas primeiro, temos algo que precisamos discutir. O coração de Gabriela disparou, enquanto Johnny recuava um pouco e colocava a mão no bolso. Há 3 meses, nesta mesma suíte, eu disse ao mundo que estava mudando a Walker Industries porque era a coisa certa a fazer. Ele respirou fundo, pronto para continuar. Mas nós 2 sabemos que a verdadeira mudança começou na noite em que eu te encontrei aqui, quando você me mostrou o que é força de verdade. Ele caiu de joelhos, tirando do bolso um anel que conseguia ser ao mesmo tempo elegante e discreto. Gabriela Collins, você não mudou apenas minha empresa, você mudou minha vida. Você me mostrou que o verdadeiro sucesso não se mede em ações ou capas de revistas de sociedade,
mas nas vidas que tocamos e no amor que compartilhamos. Lágrimas turvaram a visão de Gabriela, enquanto Johnny continuava, a voz embargada pela emoção. Não estou pedindo que você seja uma esposa de sociedade ou um troféu corporativo. Estou pedindo que seja minha parceira em tudo, que continue me desafiando, me inspirando, me amando, não apesar de nossas diferenças, mas por causa delas. Ele ergueu o anel. Você quer se casar comigo? Antes que Gabriela pudesse responder, um coro de gritos mal contidos veio da entrada da suíte. Eles se viraram e viram Olivia, segurando o telefone, obviamente transmitindo ao vivo, enquanto Rose enxugava os olhos com um lenço. Atrás delas estavam Tony, do Pizzaria, Patrícia Martinez e até Mrs. Chen Sr., todos com expressões de pura alegria. Como todos vocês, Gabriela começou. Você realmente acha que eu deixaria esse momento acontecer sem a sua família aqui? Johnny sorriu. Toda a sua família. Gabriela olhou para os rostos reunidos, sua mãe, que lhe ensinara a força, sua irmã, que acreditava em contos de fadas, a comunidade que a moldara, e o homem que atravessara mundos para encontrá-la. Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim? Enquanto Johnny colocava o anel em seu dedo, o público explodiu em aplausos. Rose foi a primeira a abraçá-los, sussurrando no ouvido de Gabriela. Seu pai estaria tão orgulhoso. Mrs. Chen Sr. se aproximou, olhos brilhando. Eu te disse naquela noite no jantar. Ele precisava de alguém que lembrasse da terra enquanto alcançava as estrelas. A ausência de Isabela era notável, mas não dolorosa. Ela havia eventualmente aceitado sua derrota com graça, chegando até a emitir um pedido público de desculpas pelo escândalo na mídia. Diziam que estava viajando pela Europa, talvez encontrando seu próprio caminho para a autenticidade. Mais tarde, naquela noite, após a celebração improvisada na pizzaria de Tony, agora oficialmente declarada o restaurante executivo da Walker Industries, Gabriela e Johnny escaparam para o terraço do prédio dela. O céu do Brooklyn se estendia acima deles, estrelas competindo com as luzes da cidade. Até feliz? Johnny perguntou, puxando-a para perto. Mais que feliz, Gabriela respondeu, contente, completa. Mesmo sabendo que casar comigo significa lidar com reuniões do conselho e jantares beneficentes? Mesmo assim, ele sorriu. Contanto que você esteja bem com os jantares de domingo no Brooklyn e as viagens de metrô, não trocaria por nada, disse ele, traçando a simplicidade elegante do anel de noivado dela. Sabe que a imprensa vai enlouquecer com isso, ela brincou. Deixe que enlouqueçam, ele respondeu. Nossa história de amor pode não ser convencional, mas é nossa, com todas as partes bagunçadas e lindas. Falando em não convencional, Johnny sorriu. Tenho mais uma surpresa. Ele mostrou o telefone, um e-mail da suíte presidencial do Grand Plaza. Eu comprei para nós. Bem, tecnicamente, a Walker Industries comprou como residência executiva, mas pensei que poderíamos passar nossa primeira noite como casal casado lá, fechando o ciclo. Gabriela riu, a alegria transbordando. Contanto que você não me demita se eu adormecer. Fechado. O beijo de Johnny tinha gosto de promessas e possibilidades. Acima deles, uma estrela cadente cruzou o céu do Brooklyn. Abaixo, a cidade pulsava de vida, sem perceber que, em um único terraço, um conto de fadas havia encontrado seu final feliz, não em salões luxuosos ou salas corporativas, mas no equilíbrio perfeito de dois mundos se unindo. Rose estava certa, pensou Gabriela. O amor deveria assustar um pouco, porque significa que você encontrou algo que vale a pena perder. Mas às vezes, se você for corajoso o suficiente para alcançá-lo, o que encontra vale mais do que tudo que temia perder. Nos braços de Johnny, sob as estrelas do Brooklyn, Gabriela Collins, em breve Walker, sabia que sua história estava apenas começando.
E como todas as melhores histórias, começou com um simples momento de conexão humana, provando que às vezes as maiores jornadas começam quando menos esperamos, e os mais poderosos contos de amor são aqueles que nos lembram. Nossas diferenças não nos dividem, nos completam. Fim. Se você estivesse no lugar de Gabriela, teria coragem de enfrentar todos os desafios por amor? Deixaria sua zona de conforto e seu mundo para viver um amor verdadeiro com alguém de uma realidade completamente diferente, sabendo que enfrentaria preconceito, julgamento e problemas sociais e culturais? Sua participação no canal é muito importante. Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até o fim. Se gostou da história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar suas impressões. Sua participação é essencial. Até a próxima.